Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai estar vendo o que é React, Babel, Webpack, então para que eles servem, como que a gente pode dar os nossos primeiros passos com eles e por que esses caras andam muito junto hoje em dia nas nossas aplicações web. Vamos nessa? Então vamos lá, eu vou abrir aqui uma nova aba e a gente vai acessar aqui React.js, vamos acessar aqui React. Então basicamente esse é o primeiro dos três que a gente vai dar uma olhada. Então o que é React? React ele é uma biblioteca para que a gente consiga criar interfaces de usuário. Então ele vai ajudar a gente a trabalhar com a interface de usuário através do modelo baseado em componentes. Então calma que isso já vai ficar um pouco mais claro. Como que a gente pode dar nossos primeiros passos? Aqui nos documentos, no link documentos, a gente pode vir aqui, ó, acessar CDN Links. Então aqui a gente tem alguns links que a gente pode pegar para começar uma aplicação com React. Eu vou abrir aqui o terminal na minha máquina. Vou até a área de trabalho, deixa eu dar um zoom aqui. Então, uma vez que eu estou na área de trabalho, eu vou criar uma pasta nova, mkdir video, React, Babel, Webpack, o que é isso? Vou entrar nessa pasta, na verdade eu vou pedir para abrir essa pasta no VS Code. Beleza, então tá aqui, tá no VS Code. Agora o que eu quero fazer é deixar ele full screen, na verdade eu vou pegar ele e vou jogar aqui junto com o navegador que a gente já tem aberto. Perfeito, então vamos começar criando aqui um index.html. Vamos adicionar alguns códigos padrão, deixa eu dar um zoom aqui. Maravilha, agora eu vou pegar esses códigos aqui, eu vou copiar, eu vou colar e vou jogar aqui, ó. Então, deixa eu não sei porque que ficou vermelho aqui, deixa eu fechar e abrir de novo. Beleza, e agora para subir essa aplicação, eu vou rodar aqui um live server. Então aqui está rodando, se eu abrir o console do navegador, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, está aqui o console. Agora eu vou adicionar uma tag script. Eu vou colocar, por exemplo, aqui um console log carregou. Então perfeito, ele logou aqui console log carregou. Esses warnings que está dando aqui, não repara muito, que são algumas extensões que eu tenho no meu Google Chrome instalado. Então não são referentes a React, a esse projeto que a gente criou. Através desse cross-origin, ele vai configurar o CORS para requisição. Ou seja, quando a gente for requerir esse arquivo .min.js aqui, ó, react.production.min.js, desse endereço aqui, então unpacked.com e tal, a requisição que ele fizer para baixar esse arquivo, ele vai setar no cabeçalho do CORS uma propriedade chamada sec, que é essa aqui, ó, a sec fetch mode. Ele vai setar essa propriedade e aí a gente consegue ter alguns controles de CORS, alguns controles de credenciais. Então, nada demais. Aqui no próprio site do React, aqui embaixo tem um motivo. Porque o atributo CrossOrigin. Então, se você carrega o React CDN, recomendamos manter o atributo CrossOrigin. Também recomendamos verificar se o CDN e tal. Isso aqui são recomendações do React. Beleza, então vamos fechar isso aqui. Deixa eu esconder essa parte de cima. E a gente tem aqui o nosso projeto. E como que a gente pode começar a trabalhar com o React? O primeiro passo, quando a gente importou esse arquivo react.production.min, globalmente na window do JavaScript, a gente já tem aqui um objeto React. Ó. Então, console log React. Tem aqui, ó, children. E aí aqui tem esse objeto React com várias funções, com várias coisas que a gente pode estar utilizando. A primeira delas que a gente vai fazer para criar um primeiro componente vai ser a função. Essa createElement, ela vai criar um componente para a gente. Então eu vou colocar ela numa variável que eu vou chamar de olá. Vou chamar essa função e a gente tem que passar 3 parâmetros para essa função. O primeiro parâmetro a gente vai passar um H1. O segundo parâmetro a gente vai passar null nesse momento. Calma que já que a gente vai utilizar eles.
E o terceiro eu vou colocar aqui, olá, React. E eu vou salvar. Beleza, salvei, não deu erro nenhum no console, mas não aconteceu nada na tela também. O que aconteceu? A função createElement, o primeiro parâmetro, geralmente vai ser as tags HTML. Então, vai ser o H1, H2, a div, o spam, vai ser qual tag que a gente quer estar criando. O segundo elemento é um objeto de propriedades que a gente pode passar para essa função, que já já a gente vai fazer o uso dele. E o terceiro parâmetro é o conteúdo do nosso componente. Então a gente está criando aqui um H1, o conteúdo vai ser olá React. Então basicamente isso aqui é o text content dele. É claro que a gente vai ver depois que isso aqui nem sempre vai ser uma string, ele pode ser outras coisas, mas nesse momento ele é uma string que vai ser o conteúdo do nosso H1. Beleza, então agora a gente tem o nosso olá, então a gente vier aqui fazer um console log olá, vamos salvar. E a gente pode ver aqui que ele tem um objeto, e aqui ele tem o type, que vai ser o tipo que a gente está criando, que é o H1, na verdade vai ser a tag HTML. Depois ele tem a propriedade props, aí ele tem um children React, olá React. Então quer dizer que o filho do H1 vai ser olá React. E esse aqui, as propriedades que a gente pode passar também aqui nesse segundo parâmetro, que a gente vai ver mais para frente. Tá, agora como que a gente pode fazer para renderizar esse olá na página? Se você reparou, a gente importou dois arquivos de JavaScript. O primeiro é o arquivo React, então react.production.me.js. Ele vai ser responsável pelo core do React. Então todo o core da biblioteca, todo o core do React é esse primeiro arquivo. O segundo arquivo, a gente está importando uma biblioteca que chama React DOM. E para que serve esse React DOM? O React DOM ele vai se preocupar em processos de renderização. Então é essa biblioteca que vai renderizar os nossos componentes que foram criados com o React. Dessa maneira, se a gente logar aqui, ó, então a gente tem React DOM. Vamos salvar. E aí a gente pode ver que também tem um objeto com várias funções que a gente pode utilizar. Então, quando a gente importou esse arquivo React DOM, ele foi lá na window do JavaScript e adicionou esse objeto React DOM. Aí, dentro desse objeto React DOM, uma função que a gente pode utilizar é a função render. Para a função render, a gente passa o componente que a gente quer renderizar e o local que a gente quer renderizar. Então, aonde que a gente quer renderizar ele? Normalmente, vai ter uma div na página com algum ID para a gente buscar ela. Então eu vou colocar uma div aqui com ID root. Aqui pode ser qualquer ID, pode ser root, pode ser app, qualquer coisa. E aqui agora eu vou fazer um document.getElementById e vou passar root. Deixa eu dar uns enters aqui para ficar melhor a visualização. Beleza, vou salvar. E agora vejo que ele renderizou lá o nosso olá React. Se a gente der um inspect aqui, veja que... Ops, o que eu apertei aqui? Então eu vejo que ele tem lá a div com ID root, o H1 e o olá React. Então a gente conseguiu fazer o nosso primeiro passo. Deixa eu dar um zoom aqui no olá React. Então a gente conseguiu fazer a primeira parte. Agora vamos utilizar esse nosso H1. Então eu vou vir aqui em cima, eu vou criar um, aqui mesmo por enquanto, tá? Style, ponto título, color red. Então o elemento que tiver a classe título, eu quero setar a cor dele para vermelho. Aí, como que a gente pode fazer para passar uma classe para o nosso componente? Aqui, nesse segundo parâmetro, que é um objeto de propriedades, vamos criar um objeto, uma das possíveis propriedades é a class name. E a gente passa aqui título. Vamos salvar. Então veja que já está vermelho. E aqui na renderização ele está lá. Então tem a div, tem o H1 com a classe título. E a gente pode passar várias outras classes. Então, mais uma, outra. Então, tem lá as nossas classes que a gente passou. E o que mais que a gente pode fazer? Agora, vamos trocar um pouco o nosso componente. Vamos vir aqui, trocar o nosso H1 para um button. Vamos colocar aqui, clique aqui. Eu vou tirar vou voltar null aqui. Vou colocar aqui botão e vou pedir para o renderizar o nosso botão.
Beleza, tem o botão. Se a gente estiver no console, clicar nele, nada acontece. Agora a gente quer adicionar um clique para o botão, e só para fazer um log no console. Então vamos aqui, a gente pode passar de novo o nosso objeto. E a gente quer fazer o quê? Quando ele clicar no botão, a gente quer fazer uma ação. Então, onClick, vamos escrever uma função, que vai ser um console log. Olá. Então vamos clicar. Tá vendo? Ele está logando lá o nosso olá. Então cliquei, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele está logando. Então, para esse objeto de propriedades, a gente pode passar vários atributos HTML para os nossos componentes. Então a gente pode passar onClick, onSubmit, className, ID. A gente pode passar várias coisas. E aí, isso vai ser repassado para os nossos componentes. Agora que a gente tem o nosso botão, vamos adicionar o botão para dentro de um container. E esse container a gente vai deixar ele centralizado no meio da tela. Então vamos lá, a gente já tem o botão. Então vamos vir aqui, criar um outro cara que vai ser o nosso container, igual react.createElement. Ele vai ser uma div. As propriedades ele vai ter um class name igual a container. E o conteúdo dele, botão. Aí, o nosso render, a gente não vai pedir para ele renderizar o botão, e sim o nosso container. Vamos salvar, de root, vem a nossa div com a class container, e dentro dela a gente tem o nosso botão. Então agora a gente pode vir aqui, colocar container, margin 0 e alto, e o widget 480 pixels. Vamos salvar. E o nosso botão, ele não ficou renderizado, porque o 480 pixels está muito. Vamos pôr aqui, por exemplo, 250 pixels. Então veja que agora ele renderizou, centralizou nossa div. A gente pode vir até colocar um text align aqui, center, para ele ficar mais centralizado ainda. Então beleza. Então vamos dar uma olhada aqui. Então a gente criou o nosso botão, a gente criou o nosso container, mas está ruim dessa maneira. Tipo, a gente está tendo que criar muitas coisas, escrever muito. O create element pode ser que ele vai ficar muito grande, muito código, complexo. Será que não tem uma maneira mais fácil, já que o React ele é tão popular, tantos projetos, empresas usam? Será que realmente a gente usa dessa maneira cru? E não. O React, ele introduziu, não o React em si, mas com a chegada do React, depois chegou um outro funcionalidade, um recurso chamado de JSX. O JSX, basicamente, de uma maneira muito simples, seria a ideia da gente escrever HTML dentro do JavaScript e de alguma maneira esse HTML no JavaScript ele vai virar JavaScript. Calma que se a explicação ficou um pouco complexa, a gente vai ver alguns exemplos e isso vai ficar mais claro. Então beleza, então vamos vir aqui e transformar esse código nosso para JSX. Basicamente o que a gente pode fazer? A gente vai criar um HTML mesmo. Então vamos lá, colocar div. Vamos fechar a div. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A nossa div tinha uma class que era container. E aí dentro da div a gente queria renderizar o botão. Então, botão. Quem que é esse botão? Vamos criar ele aqui. Então, button. Clique aqui. E fecha o botão. Aí o nosso botão tinha um onClick. Então, onClick era uma função que fazia um console log. Cliquei. Deixa eu dar um Enter para ficar mais fácil a visualização. Dá um Enter aqui. Dá um Enter aqui. Dá um Enter aqui. Então esse aqui seria o nosso componente de botão. Para isso eu vou fazer o seguinte, colocar const botão, que vai ser igual a uma função que vai retornar um botão. E o mesmo para o container. Então const container vai ser igual a uma função, que eu estou criando uma arrow function, que ela vai retornar essa div. Aí aqui no container a gente vai chamar essa função, chamar esse container. Então beleza, a gente fez essas modificações. Deixa eu dar um Enter aqui só para separar os componentes. E eu vou salvar. Quando
eu salvei, quando a gente salvou aqui o código, ele parou de renderizar o botão. E por que ele parou de renderizar esse botão? Aqui no console, ele deu um erro aqui, ó, então, uncatch syntax error. Então, unexpected token menor. Então, o que isso quer dizer? O JavaScript, por si só, ele não sabe lidar com isso aqui. Então, tipo, para ele, a gente está colocando HTML dentro de JavaScript e ele não consegue lidar com isso. É uma sintaxe inválida. Ele não entende esse tipo de código. E como que a gente pode resolver? A ideia seria a gente, em desenvolvimento, conseguir ter suporte a esse código, essas funcionalidades novas, essas coisas que o JavaScript nativamente ainda não conhece, ainda não entende. Mas de alguma maneira a gente quer falar para ele, olha, pega esse código e transforma num código que o JavaScript nativo dos navegadores vai entender. Aí que entra um outro cara que a gente vai conhecer, que é o Babel. Então, vamos vir aqui, ó, Babel. Vamos abrir aqui o site. Então, o que está escrito aqui? Ó? Então, o Babel é um compilador JavaScript. Então, usa a próxima geração do JavaScript hoje. Então, será que é isso que a gente quer? Parece muito com a nossa necessidade. Então, a gente quer utilizar algo novo, a gente quer utilizar coisas modernas e, de alguma maneira, transformar isso para coisas antigas que os navegadores, pelo menos a maioria, vai entender. Show de bola. Vou parar aqui no nosso servidor, Live Server. E a primeira coisa que eu vou em um projeto npm. Para isso, eu vou rodar o comando npm init, passar o "-y", para que a gente não tenha que ficar respondendo todas as perguntas que o npm init vai pedir. Então, ele responde automaticamente todas para a gente. Show de bola. E por que eu instalei npm? Porque é muito mais fácil gerenciar dependência com o npm, que é o gerenciador de dependência do Node. Então, a gente não precisa ficar baixando várias dependências, configurando várias coisas. A gente pode ter dependência que depende de outra dependência, que depende de outra dependência, e isso pode ficar muito grande. Então, com a npm, a gente roda um comando aqui e ele vai se virar com todo esse processo. Show de bola. Então, agora, a gente vai instalar o Babel no nosso projeto. Então, npm i de install, então o i é uma abreviação para install, -d @babel-cli. Eu vou dar um enter. Na hora que eu der o enter aqui, a gente tem que aguardar o npm fazer todo o processo, resolver todas as dependências, baixar todas as dependências, tudo que a gente precisa para o nosso projeto. Então ele terminou. A gente pode ver que ele criou uma pasta Node Modules e aqui tem um monte de coisa. Então, imagina a gente ter que baixar tudo isso aqui, gerenciar tudo isso aqui de maneira manual. Então é algo assim inviável da gente fazer. E agora a gente vai dar uma organizada na estrutura do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta src e eu vou jogar o index para dentro de src. E aí eu vou criar um arquivo app.js, porque vai ser esse arquivo que a gente vai pedir para o Babel de alguma maneira fazer alguma transformação, fazer alguma coisa com esse arquivo. E os códigos que está aqui no nosso script, eu vou mover eles lá para o nosso app.js. Então tá aqui, vamos salvar. Então esse script a gente vai importar agora o nosso app.js. Show de bola. Então, até agora, nenhuma novidade. Nada novo, a gente está fazendo basicamente as mesmas coisas. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pedir pro Babel tentar, de alguma maneira, compilar os nossos arquivos. Então, a gente pode fazer ./node-modules.bin Babel e passar para ele um arquivo JavaScript. Então, src app.js. Vamos dar um enter. Aparentemente ele deu algum erro. Vamos ver o que ele está falando. Então, eu não consegui. Então, o erro que deu aqui é cannot find module @babelcore. Então, ele não conseguiu encontrar esse módulo Babelcore. E realmente a gente não instalou esse Babelcore. Se a gente vier aqui no nosso package JSON, as únicas dependências que a gente tem no projeto é o @babel/cli. Então, vamos fazer a instalação dessa dependência também. Vamos limpar aqui o terminal. npm i -d, tá? Esse -d eu não comentei no outro comando, mas é para a gente instalar essa dependência apenas como desenvolvimento. Então, quando a gente fizer o build, quando a gente fizer uns comandos para levar o nosso projeto à produção, ele não vai empacotar, não vai levar essas dependências de desenvolvimento.
Então vamos dar um Enter, assim como a gente fez com o @babelcli, a gente também tem que aguardar. Então ele instalou. Então agora a gente pode rodar de novo o ./node_modules, mas tem uma sintaxe melhor, que é o npx babel src /app.js. Então deu Enter e aparentemente ele deu algum erro. Então legal, porque ele está tentando ler o nosso JavaScript, só que ele deu erro. Então unexpected token. Então esse é o mesmo erro que o browser deu. E por que deu esse erro? Porque nesse momento o Babel por si só, ele também não entende esse código. Ele não sabe que aqui no JavaScript a gente tem um HTML, mas na verdade esse HTML é um JSX. Então ele não sabe, ele não entende isso. Como que a gente pode fazer para ensinar isso para ele? A gente vai instalar uma outra, dependência, tá? npm i-d @babel/preset react. Vamos dar um Enter e aguardar todo o processo de instalação, assim como a gente aguardou nos outros. Beleza, terminou. Vamos rodar de novo o nosso npx babel src app.js. E parece que ele deu erro. Então, ele deu o mesmo erro, ele não entendeu essa nova dependência que a gente colocou. Por que ele não entendeu? Porque a gente não pediu para o Babel utilizar esse preset. A gente simplesmente instalou ele e não falou mais nada. Então aqui no comando npx babel, a gente vai colocar aqui um presets igual @babel/preset-react. E a gente vai dar um Enter. Quando a gente deu o Enter, parece que funcionou. Então a gente teve uma saída do Babel. Então a gente deu uma entrada para ele, que é o nosso src app.js, e ele cuspiu uma saída para a gente. E veja que a saída que ele cuspiu é exatamente o primeiro código que ele escreveu. Ó, React, Create Element, Button, ele vai ter um clique aqui, vai ser um botão, a gente tem um container. Aí para o container, o filho dele vai ser um outro Create React Element, que vai criar um botão. E por fim tem o React Render, que vai renderizar o nosso container. Então é muito parecido com o que a gente escreveu agora há pouco. Então vamos tentar jogar isso por um arquivo JavaScript. Então -out/file. Vamos colocar aqui babel app.js e dar um Enter. Beleza, vamos limpar aqui, não deu nada. Vamos abrir aqui a estrutura do projeto, ele criou uma pasta babel com app.js. Então tá aqui, ó. Esse aqui é os arquivos que a gente tinha acabado de escrever. No entanto, se a gente vier aqui no index e trocar a importação para importar o babel, então /babel app, por que eu coloquei esse /? Porque o nosso app.js está dentro de uma pasta src. Então a gente tem que sair dessa pasta, voltar para a pasta pai dela, que é o vídeo aqui que a gente criou. Então com o /, a gente sai de dentro dessa src e volta para a pasta vídeo. Depois a gente acessa a pasta babel e a gente acessa o arquivo app.js. Beleza, então vamos salvar e vamos subir o servidor de desenvolvimento. Subiu, tá aqui. Esse erro é porque no local que a gente rodou esse comando, ele não tinha um index.html. Então a gente rodou o live server na raiz do projeto. Então aqui na raiz do nosso projeto ele tem babel, node modules, src, não tem nenhum index. Então o index nosso está dentro da pasta src. Então a gente precisa clicar aqui em src, aí ele vai ler o index. Tá aqui o nosso botão. Se a gente abrir o console, clicar nele, ó, tá funcionando. Cliquei 11, 12. Então a gente conseguiu fazer rodar. Então esse processo de ter um código de JavaScript novo, ter um código de JavaScript moderno, escrever coisas que nativamente o JavaScript dos navegadores ainda não entende e depois transformar ele num código mais antigo, num código que o JavaScript por si só consegue ler, consegue interpretar, consegue trabalhar com ele, a gente chama esse processo de transpilação. Então a gente transpilou um código moderno para algo que os navegadores ou JavaScript atualmente nativamente conseguem entender. E é basicamente isso que o Babel faz. Então essa transpilação é um processo de compilação. Então ele vai compilar esse arquivo JavaScript para um arquivo JavaScript que os navegadores entendem. Então por isso que o Babel ele é um compilador, porque ele tem uma entrada e ele vai nos dar uma saída.
E normalmente a entrada, de novo, ela é um código JavaScript moderno, com recursos e funcionalidades que normalmente o JavaScript ainda não entende, e a saída vai ser um código que o JavaScript por si só entende. Vamos melhorar as coisas aos poucos. Aqui no index, no index.html, deixa eu fechar o terminal aqui, a gente ainda tem esse style no index. Então vamos criar dentro de src um app.css e jogar esse estilo para dentro da app.css. Salvei. Vamos remover esse style. Beleza, vou salvar. E vamos organizar um pouco mais também as coisas aqui. Vamos separar esse nosso app em arquivos diferentes, em componentes diferentes. Então, dentro da pasta src, vou criar uma nova pasta chamada components. Aqui dentro eu vou criar um arquivo para cada componente. Então, botão.js, container.js. Aí vamos aqui na app, recortar o código do botão e colar aqui no JavaScript do botão. Vou fechar o arquivo, vou pegar o container, recortar, colar para dentro do container também e vou fechar. Aí aqui na app a gente vai deixar só o nosso render por enquanto. Show de bola, esse app.js a gente faltou importar ele aqui, então link.app.css. Agora o que a gente quer fazer? A gente precisa, aqui na nossa pasta Babel, transpilar todos os nossos arquivos, menos outdir. Então a gente não vai passar um outfile, a gente vai passar um outdir. Vai ser apagar para a gente ver que ele vai criar outra. Vou dar um enter. Ele criou outra pasta e dentro dela ele tem a mesma estrutura da pasta src. Então ele tem o app.js, ele tem a pasta components, ele tem botão, ele tem o container. E lembrando agora que todos eles são códigos que o JavaScript por si só nativamente entende. Então se a gente subir de novo no nosso servidor, então live server, vou rodar ele na pasta source, porque dentro da pasta source que está o index.html. Então ele subiu. Vamos ver o que aconteceu. Então ele está falando aqui, ó, ele não conseguiu encontrar o arquivo app.js, então por que deu esse 404? Porque eu rodei o live server na pasta src. E os arquivos eles estão na pasta Babel, que é irmão de src, então ele não vai entender nenhum arquivo Babel. Para isso eu vou rodar de novo o live server na raiz. Aí ele vai abrir aquela tela, então a gente seleciona a pasta src e agora a gente abre o console. Então aqui ele tem um outro erro agora. Então ele falou que o container não está definido. Por que ele desceu? Porque dentro da app a gente está utilizando essa variável container. Só que essa variável não está no arquivo app. Essa variável está aqui no arquivo container.js. Então o que a gente precisa fazer? Aqui no index a gente tem que importar aquele container antes do app. Então script .babel components container e vamos salvar. E aí agora o container falou que o botão não está definido. Por quê? Porque o container está fazendo uso do botão, só que não tem nada definido aqui que é o botão. Por que não tem definido? Porque o nosso botão está em outro arquivo. Então, é o mesmo processo. Vamos importar o botão antes de container. .babel, components, botão, e vamos salvar. Maravilha, agora está aqui, ó. Então clique aqui, estou clicando, está funcionando, ó. 7, 9, 10, 11, 12, 15. Então está funcionando perfeitamente o nosso projeto. Só que parece ser muito ruim a gente ter que ficar controlando a ordem. Como que eu vou saber que o container tem que vir antes da app e o botão tem que vir antes do container? Isso aqui é muito ruim. Então o ideal seria a gente importar um arquivo e de alguma maneira ele se virar. Tipo, ó, beleza, o arquivo app.js ele depende de outro arquivo. Cara, importa. Importa a app e quando ele importar a app, ele importa o outro também sozinho. Para isso, a gente pode trabalhar com módulos. Então, o JavaScript, ele inseriu uma funcionalidade conhecida como ES Modules, que ele permite a gente trabalhar com importação e exportação de módulos. Então, aqui no nosso botão, eu vou fazer um export default botão. No container, eu vou fazer um export default container. Só que aqui no container a gente precisa importar o módulo botão. Então a gente faz import botão e da onde que a gente quer importar? Então from .botão. Aqui a gente tem que
tomar cuidado com algumas coisas. No caso do botão, como a gente colocou o export com default, então aqui nesse nome aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Então a gente pode colocar, por exemplo, meu botão, e aqui a gente trocaria para meu botão. Então esse nome aqui seria um apelido, um alias para os nossos módulos. E essa maneira de definir qualquer alias, qualquer apelido, ela só funciona se o módulo for exportado como default. Por que eu estou falando isso? Porque tem outra maneira de a gente exportar, que é o não default, que seria mais ou menos assim, ó. Export botão. Então a gente abre chave, fecha chave, define o que a gente quer exportar. Nesse caso a gente está exportando a função botão aqui nesse objeto de exportação. Aí para importar, a gente também teria que fazer a mesma coisa. Então vamos importar o objeto e dentro dele o que a gente quer importar? O botão. Aí sim, esse nome tem que ser igual. Mas a gente também poderia renomear ele com um as aqui, por exemplo, meu botão. Agora no export, como ele não é default, a gente tem que importar o mesmo nome e depois através do as a gente consegue dar um apelido para ele. Bom, vamos voltar a tudo isso, vamos colocar aqui botão, from botão, aqui vamos colocar o default mesmo, vou fechar o botão, o container a gente está exportando, aqui agora não é meu botão, é botão. E por último, vamos vir aqui no app e fazer a importação do container. Import container from components container. E vamos salvar. Show de bola. Agora, vamos parar o live server e pedir para o Babel compilar tudo isso para a gente. Então, compila de novo a pasta SRC e joga tudo na pasta Babel. Show de bola. Vamos tentar subir o live server novamente. Subiu, selecionar a pasta SRC, está branca a tela, aparentemente não funcionou. Por que não funcionou? Então ele deu uma mensagem aqui, ó. Então ele não pode utilizar a declaração módulo, a declaração import fora de um módulo. Então o que isso quer dizer? Por padrão, o JavaScript ele não sabe lidar com aqueles módulos nossos. Então a gente está importando aqui um arquivo app.js da pasta Babel. Só que esse app.js, se a gente olhar ele agora, ele tem aquele import lá. E aí, esse import, por padrão, o JavaScript não consegue entender. Tipo, ele não sabe que isso aqui é um módulo, que ele tem que importar esse JavaScript, e aí dentro dele vai ter que importar um outro. Ele não consegue entender isso. Mas a gente consegue definir aqui um type para o SRC, que é do tipo module. Aí com esse módulo declarado, a gente está falando para ele que esse arquivo que a gente está importando é um módulo. Então a maneira como ele vai lidar, a maneira como ele vai gerenciar, a maneira como ele vai trabalhar com isso, vai ser totalmente diferente. Então eu vou salvar. E por que deu esse erro? Então ele está falando que ele não conseguiu achar o Babel /components /container. E realmente ele não conseguiu achar, porque ele está tentando abaixar isso aqui sem nenhuma extensão. Por que ele fez isso? Porque aqui no nosso app, a nossa importação não tem extensão. Então vamos colocar aqui um ponto .js, vamos salvar. Dentro de containers vamos pôr um ponto .js, salvar. Agora sim ele funcionou. Então se a gente clicar aqui, ele está funcionando. 10, 15, 20, então o nosso projeto, a nossa aplicação voltou a funcionar. Só que está muito ruim. Então tem várias coisas que a gente poderia melhorar. Então primeiro é que a gente está tendo que toda hora parar servidor, sobe o servidor, a gente teve que vir aqui colocar a extensão nas nossas importações, então deixa eu fechar esse monte de arquivo que está aberto. A gente está tendo que fazer várias coisas. E será que não tem um jeito da gente criar nossos arquivos JavaScript, criar nossos módulos, importar nossos módulos, fazer exportação, e de alguma maneira a gente quer rodar um comando e falar assim, olha, empacota a aplicação, resolve tudo que tem que resolver, minifica tudo que tem que minificar, pega todas as dependências que tem que pegar. Eu quero que você gere um arquivo JavaScript e quando eu importar esse arquivo JavaScript, tudo nele vai estar lá pronto para mim usar. Então, ou seja, qual que é a ideia? A gente quer pegar todos os arquivos do projeto, todas as dependências do nosso projeto, empacotar, gerar um arquivo só e no navegador a gente vem aqui e importa esse único arquivo, que vai ser algum nome, e esse único arquivo vai ter tudo o que ele precisa para funcionar. Então ele vai ser um pacote da nossa aplicação. É nesse momento que a gente vai conhecer um outro cara. Então, deixa eu abrir aqui, vamos abrir aqui ó, o Webpack.
Vamos abrir aqui o Webpack. Então, é esse cara que a gente vai conhecer. Então, basicamente, o Webpack, ele é um cara que ele vai empacotar as nossas aplicações. Então, com ele a gente consegue fazer várias coisas legais. A gente consegue importar imagens, CSS, SES, JPEG, PNG, e aí no final ele vai gerar os nossos assets, nosso projeto, o nosso pacotinho para a gente subir a produção, fazer o que tiver que ser feito. Como que a gente pode começar a trabalhar com Webpack? Deixa eu aproveitar e fechar esse monte de Java aqui que o Live Server está abrindo. Como que a gente pode fazer para começar a trabalhar com Webpack? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma organizada de novo no projeto. Vamos vir aqui, ó, na raiz do projeto, criar uma pasta public. Agora eu vou pegar o index.html, mover lá para public. Então deixa ele aqui e vamos ter essa separação. Aí, um outro detalhe, a gente precisa arrumar aqui, então ponto barra src barra app, src app css, vamos arrumar esse import. Então esse aqui, ele está certo. Show de bola. O último detalhe, vamos apagar esse JavaScript, que a gente quer, de alguma maneira, falar para o Webpack, olha, importa para a gente o JavaScript. Agora vamos começar instalando algumas dependências. Então npm i-d, porque o Webpack a gente vai usar somente como desenvolvimento, então Webpack e Webpack-cli. E, de novo, a gente tem que esperar o npm resolver todas as dependências, baixar tudo que precisa, para a gente começar os nossos projetos, nossas configurações. Para a gente começar a configurar o Webpack, a gente vem aqui na raiz do projeto, tá? Não necessariamente é obrigatório ser na raiz, mas eu vou colocar aqui na raiz por questões de facilidade. webpack.config.js. E é aqui nesse arquivo de configuração da Webpack que a gente vai fazer algumas configurações iniciais. A primeira, vamos trabalhar com o model.exports. E a gente vai exportar um objeto, e esse objeto vai ter as configurações que a gente precisa. Uma delas, a gente vai ter que passar uma propriedade chamada entry, que é o ponto de entrada do nossa aplicação. Então, qual é o arquivo principal que ele tem que carregar para ele se virar a resolver tudo que precisa depois. Deixa aqui por enquanto. A gente vai ter lá um mode, então qual que é o modo que a gente está trabalhando, que é desenvolvimento, então development. E a gente tem uma outra propriedade que é output. Então aqui a gente vai passar aonde que ele vai gerar o pacotinho, os arquivos do nosso projeto. Então nesse momento a gente vai falar para ele, eu quero que você gere um file name. Então o nosso arquivo ele vai ter um nome. Por enquanto deixa uma string vazia. E a gente quer passar um caminho. Então esse caminho ele vai ter alguma coisa. E por último, o projeto que a gente está trabalhando ele é para web. Então o alvo dele, o target, é web. Show de bola. Agora nesses pedaços que eu deixei em branco, a gente vai ter que utilizar uma dependência do Node. Então vamos fazer aqui um const path igual required path. Então com esse path a gente vai conseguir fazer algumas resoluções de path de uma maneira um pouco mais elegante. Aqui no entry a gente vai fazer path.resolve underline dirname src app.js. Então o que a gente está fazendo? A gente está falando, olha path, resolve para mim, ou seja, busca esse arquivo para mim, a partir da onde? A partir do underline dirname. Então, esse underline de name é algo que o Node insere para a gente, um recurso do Node. Ele vai se referir aonde esse arquivo está. Então, o diretório, o dirname, é onde esse arquivo está. Então, o Webpack está no diretório que chama video, react, babel, Webpack, é isso. Então, esse underline de name vai ser uma referência para essa pasta vídeo. Aí, a gente está falando para ele, entra na pasta SIC e procura o arquivo app.js. E aí, de alguma maneira, ele vai resolver isso aqui para a gente, vai gerar o link lá e passar para o nosso entry. Depois a gente faz a mesma coisa aqui no path. Então, path.resolve, aonde a gente quer que ele gere o arquivo final. De novo, de name, e a nossa pastinha que a gente está colocando nos arquivos é a pastinha Babel. Vou salvar. E o último detalhe que falta é a gente definir o nome do arquivo JavaScript que ele vai gerar, que ele vai empacotar tudo para a gente.
Aqui a gente normalmente passa o seguinte, a gente abre colchete, fecha colchete, coloca name, um traço, abre colchete, fecha colchete, hash.js. O que isso quer dizer? Isso aqui já são recursos um pouco mais específicos do Webpack. A gente está falando que com esse name, ele vai pegar o nome do arquivo e vai colocar aqui no nome para gente. Depois ele vai colocar um traço e aqui na frente ele vai colocar um hash. Então ele vai gerar um número lá, um hash aleatório para a gente e vai concatenar com o nome do arquivo. Normalmente é interessante ter esse hash para a gente conseguir trabalhar com cache. Então, se o hash mudar, a gente atualiza o nosso cache e tá tudo certo. Então, eu vou salvar. E agora a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, npx webpack e dar um enter. Então aqui ele deu um erro. Então aqui na hora que ele foi importar o app.js, o app.js dentro da pasta src, ele deu erro na hora de parsear o módulo e deu aquele mesmo erro que a gente já estava acostumado com os primeiros que deu, que é o unexpected token. Então, por que deu esse erro? Porque, de novo, o Webpack também, por padrão, ele não sabe resolver JSX. Ele vai vir aqui, vai pegar o nosso arquivo app.js, que está dentro de src, vai ver esse import, vai ver essa tag, ele não sabe o que é isso, ele não sabe que ele deveria utilizar o JSX, que ele deveria utilizar o Babel, que o Babel deveria ser responsável por transpilar esse código. Então a gente precisa falar para o Webpack, olha, eu quero utilizar algum plugin, alguma coisa, para trabalhar com os arquivos JavaScript que você achar. E como que a gente pode fazer isso? Aqui, vamos colocar uma outra propriedade que é modeler. E dentro do modeler, a gente vai colocar umas regras, tá? Rules, que vai ser um array de objeto. O primeiro objeto, deixa eu só colocar umas vírgulas aqui, senão ele vai quebrar. O primeiro objeto, a gente vai colocar o seguinte, a gente vai utilizar um loader, que é Babel loader. E a gente precisa falar para ele, olha loader, você vai ser utilizado para tais arquivos. Então a gente coloca aqui um teste, e esse teste a gente escreve uma expressão regular. Então aqui no caso a gente coloca aqui, ó, uma barra ponto js e chave. O que isso quer dizer? A gente está pegando todos os arquivos que terminam com a extensão .js. Então ele vai fazer esse teste, ele vai verificar, beleza, esse arquivo que eu estou importando, ele termina com a extensão .js? Termina. Então ele vai aplicar esse módulo. Só dessa maneira ele vai aplicar também no Node Modules. A gente precisa excluir o Node Modules. Então a gente coloca aqui, ó, exclude // Node Underline Modules. Daí eu vou salvar. Então basicamente a gente definiu a nossa primeira regra para carregar e para lidar com nossos módulos. Então para os arquivos que terminam, que tem a extensão .js, ele vai utilizar esse loader Babel e ele não vai fazer nada para o arquivo, para a pasta Node Modules. Tá? E o que é esse conceito de loader? O Webpack por si sozinho, ele não faz muita coisa, ele não tem muito conhecimento, ele não tem muita recurso, muito poder. E aí eles introduziram o conceito de loaders. Os loaders são funções, são módulos que a gente consegue importar para trabalhar e dar mais poder para o Webpack. Então nesse caso, esse Babel Loader, ele é um loader que ele vai conseguir chamar um Babel e vai conseguir processar as coisas utilizando o Babel. Então, só o Webpack por si só, de maneira cru, ele não saberia fazer isso. E aí, para a galera do Webpack não ter que ficar criando plugin, tem que ficar lidando com tudo, tipo TypeScript, Sass, CSS, SVG, é um mundo gigantesco que eles teriam que dar suporte. Então, eles introduziram esse conceito de loader. Olha, vocês querem utilizar a Babel? Beleza, então vocês criam o loader e o Webpack vai utilizar esse loader para fazer o que precisa ser feito. Ah, quero fazer uma linguagem nova. Então, por exemplo, o Svelte. Então, os criadores do Svelte foram lá criar o loader do Svelte para que o Webpack conseguisse lidar com arquivos .svelte também. Dessa maneira, a gente consegue ter uma comunidade, todo mundo consegue se ajudar. Show de bola. Então, vamos tentar rodar novamente. npx Webpack. E está dando algum erro, então ele falou que ele não conseguiu resolver o módulo Babel Loader. Por que a gente não instalou o Babel Loader? Então, de novo, vamos instalar ele, npm i-d Babel Loader. Vamos aguardar o processo de download. Terminou, vamos rodar de novo o Webpack. E ele deu algum erro. Vamos ver aquele erro que ele deu. Então, ele deu o mesmo erro, unexpected token.
Por que ele está dando esse erro, sendo que a gente está utilizando o Babel? É a mesma coisa que a gente fez na primeira vez que a gente usou o Babel. Então a gente tentou utilizar o Babel e ele também não funcionou. Aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que instalar, baixar aquele preset para poder fazer o uso daquele preset. Então, para fazer isso, eu vou criar um arquivo aqui na raiz do projeto chamado .babelrc. Ele vai ser um objeto e aqui eu vou colocar presets. E o primeiro preset que eu declarar vai ser @babel /preset-react. Vou salvar, vou limpar o console e gerar de novo. Beleza, vamos lá. Show de bola. Então aqui ele está falando que ele conseguiu pegar esses arquivos, ó, o src app, o src components botão, src components container, e ele gerou esse arquivo final. Então main 57 o hash.js. Show de bola, parece que deu certo, parece que é isso que a gente queria. E o que é esse conceito de presets do Babel? Basicamente, o presets ele é um conjunto de funções e de plugins para o Babel. Então, a gente pode adicionar vários plugins para o Babel e esse preset basicamente é isso, é um conjunto de plugins e os plugins são basicamente módulos, funções que a gente vai importar para dentro do Babel também, muito parecido com os loaders da Webpack. E aí esse plugin, esse preset React, dentro dele tem vários plugins, tem várias coisas para dar suporte à sintaxe do React, à sintaxe do JSX, as coisas que a gente precisa estar utilizando. Então, se a gente olhar aqui dentro do nosso Babel, tem vários arquivos, então eu vou limpar essa pasta aqui, vou apagar essa pasta e pedir para gerar de novo, vai ser mais fácil. Beleza, ele gerou. Vamos ver aqui no Babel, tem esse main, e aqui tem um monte de coisa, tá? Tem várias coisas, tem muita funcionalidade. Então isso aqui é tudo coisa do Webpack. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ver se deu certo. Vamos subir o Live Server. Deixa eu fechar esse app. Parei que o Live Server abriu um outro navegador aqui meu. Beleza. Vamos acessar a pasta public. A gente tem aqui o nosso HTML. Vamos falar para ele importar aquele HTML gerado pelo Webpack. Então, /babel main, taranã, importa. E tá aqui, ó. Ele tem o nosso botão. Se a gente clicar no botão, tá funcionando perfeitamente. Show de bola. Então a gente está encaminhando bem, a gente está chegando no modelo que a gente precisa. Agora vamos fazer mais algumas modificações. Uma outra melhoria que a gente vai fazer é que ainda é necessário atualizar manualmente o arquivo buildado. Então a gente tem que vir aqui no app, importar o arquivo certo. De novo, a gente tem que... Será que não tem uma maneira de a gente agilizar isso? Então vamos tentar. Vamos fechar aqui. O que eu quero fazer? Lá na configuração da Webpack, vou fechar todas essas pastas aqui. Lá na configuração da Webpack, eu quero fazer, de alguma maneira, ele gerar também, dentro da pasta dist, um arquivo HTML, que vai ser igual a esse arquivo public HTML, index.html, só que aqui dentro ele vai adicionar automaticamente a importação do JavaScript que ele gerou. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. O primeiro ponto vai ser a gente trocar o nome dessa pasta. Geralmente, a pasta, quando a gente gera em pacote do projeto, o nome comum dela é dist. E algumas frameworks, algumas pessoas, alguns projetos, eles preferem dar o nome de build. Então, geralmente fica dist ou build. Tá? Então, nesse momento, eu vou utilizar o dist. Aí, dist aqui é de distribution. Então, vamos fazer aqui npx webpack novamente. Vamos ver. Dentro da pasta dist, ele tem lá o main. Só que ele não está gerando o HTML. Então, a gente quer pegar esse HTML aqui, esse index, copiar para essa dist e adicionar a importação para esse arquivo que o Webpack gerou. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso da maneira automática. O primeiro passo é a gente instalar um outro plugin que é npm-d. Esse plugin vai ser o HTML Webpack plugin. Tá? Então, "-d" porque tudo isso que a gente está fazendo ainda são coisas que a gente precisa fazer só em desenvolvimento. Não faz sentido em produção o nosso usuário ter que baixar o arquivo do Babel, ter que baixar as coisas da Webpack, e sim as coisas do nosso projeto. Beleza, terminou. Agora a gente vai vir aqui e importar esse plugin. Então const HTML Webpack plugin igual required HTML Webpack plugin.
Agora vamos criar aqui também uma constante que vai ser public underline dir, que vai ser a pasta pública. Então a gente vai chamar de public, porque a nossa pasta pública é a pasta public aqui que a gente definiu. E agora a gente tem que fazer o uso do nosso plugin. Então vamos vir aqui, adicionar uma propriedade chamada plugins, que vai ser um array de plugin. O primeiro plugin vai ser new web HTML webpack plugin. A gente vai instanciar essa função, chamar essa função aqui. Vamos passar um objeto para ela e aqui ele vai ter um template. Esse template vai ser da onde que ele vai buscar para ele pegar como base. Então a gente vai colocar o seguinte, path.resolve, vou dar um enter para ficar melhor a visualização, underline dir name, vírgula, a pasta public, então public dir, vírgula, o arquivo index.html. Tá? Então basicamente a gente está falando para ele, utiliza Webpack, utiliza alguns plugins. O primeiro plugin que você vai utilizar é Webpack plugin. E da onde você vai buscar o template para você gerar o arquivo final HTML vai ser da pasta public, o arquivo index.html, que é exatamente esse aqui. Então ele vai servir como template para que ele consiga gerar o próprio index dele. Então vamos vir aqui, vamos apagar a pasta dist, a pasta Babel, limpar tudo essa sujeirada e rodar de novo. npx webpack, vamos dar um enter. Ele gerou a pasta dist e aqui agora ele tem um index, ó. E dentro do index, ele já tem a importação para o nosso arquivo JS. Então, se a gente vier fazer aqui, ó, um live server dist, vamos dar um enter. Ops, de novo ele abriu aqui no outro navegador meu. Tem aqui, ó, botão, se a gente clicar nele, está funcionando perfeitamente. Só que vamos arrumar isso aqui, vamos fazer mais modificações, porque ele perdeu o CSS. Então a gente ainda está importando esse CSS aqui, só que não é legal também, tá? Então vamos vir aqui na pasta public, vamos tirar essa importação de CSS e vamos salvar. Aqui também deixa eu aproveitar e trocar o nome, então vou colocar aqui, ó, vídeo React Babel Webpack. Vou colocar esses três caras aí. E Webpack. Beleza, vou salvar, vou fechar esse arquivo. Agora, aqui dentro do app.js, eu quero importar o CSS dele. Então, import.app.css. Ah, beleza, você deve estar se perguntando, pô, mas você vai importar um arquivo CSS dentro do JavaScript? Sim, essa é uma das vantagens da gente utilizar o Webpack. Então, o Webpack ele vai conseguir lidar com isso pra gente. Então, vamos lá, vamos parar o live server e mandar o Webpack gerar de novo. Então, Webpack, enter. Ele deu um erro. Então, por que ele deu erro? Então, ele está falando aqui que ele deu erro na hora de parsear o módulo e o erro que ele deu foi no arquivo app.css. Foi justamente no começo do CSS, o ponto container. De novo, por que deu esse problema? Por padrão, nativamente, o Webpack não sabe também lidar com CSS. Assim como a gente fez para arquivos JavaScript, a gente tem que fazer com os arquivos .css. Então a gente tem que adicionar um loader que vai saber lidar com esse CSS. Então para isso eu vou colocar uma vírgula, a gente vai criar um segundo loader aqui. Então vamos lá, exclude, vamos lá, não faça build, exclua o node modules, não coloca ele no empacotamento. E aqui no teste a gente vai passar qual que é a extensão. Então .css chave. Então, todos os arquivos que terminar com .css, você vai utilizar tais loaders. Só que nesse momento a gente não quer utilizar um loader só. A gente vai utilizar mais de um loader. Então a gente coloca use, que vai ser um array de loader. E o primeiro que a gente vai passar vai ser style loader. O segundo vai ser css loader. E aí, esse array ele vai ser executado da direita para a esquerda, ou seja, do último para o primeiro. Então ele vai primeiro utilizar o CSS Loader, depois ele vai utilizar o Style Loader. Então eu vou salvar. A gente precisa instalar esses dois, senão vai dar um erro porque a gente não instalou. Então vou limpar aqui, npx-d, npx e -d, Style Loader, CSS Loader. npx não, né? npm. Vou dar um enter.
E a gente precisa aguardar todo o processo de download terminal. Show de bola, terminou. Vamos tentar rodar de novo o Webpack. Vamos lá, Enter. Aparentemente não deu erro nenhum, vamos ver, tal, ele compilou o CSS, então aparentemente está ok. Então vamos apagar essa pasta dist, que tem bastante arquivo que ele tentou gerar já. Vamos pedir para ele gerar de novo. Gerou, tem lá os arquivos. Vamos fazer um live server agora na pasta dist. Ele fez e o botão está centralizado. Ó. Então ele conseguiu aplicar os estilos para o nosso botão. Ó. Então vamos vir aqui, container, tem aqui ó, container. E a gente pode ver aqui que tem a classe container. E aqui, se a gente clicar em style, está aqui o nosso estilo. Então, por isso que a gente declarou dois loaders. O CSS loader, ele vai processar aqui o CSS, vai lidar com o CSS. E o style loader vai pegar esse CSS que o Webpack buildou e vai adicionar na tag head, dentro da tag head, dentro da tag style. Então, por isso que a gente teve que definir os dois. Claro que tem como fazer isso de uma maneira diferente, tem como gerar o próprio CSS separado, tem como importar automático, mas nesse momento a gente vai fazer assim por questões de facilidade. Então a gente está chegando no modelo bem legal. Então vamos ver mais o que a gente pode melhorar no nosso projeto. Normalmente, o ponto de entrada das aplicações, ele não se chama app, ele se chama index. Então eu vou criar um arquivo index aqui, então index.js. E aí esse app eu vou colocar dentro de uma pasta chamada containers, que ele é um container, tipo, ele é o cara que vai conter a nossa aplicação, então normalmente eu gosto de chamar isso de container. Aí aqui essa importação aqui para o container vai ficar ponto barra, que ele tem que, a gente está na pasta container, a gente tem que sair da pasta container, ou seja, ir para a pasta SRC e depois acessar a pasta components, então por isso que a gente coloca esse ponto barra. O CSS está aqui dentro e tal. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai exportar, vamos colocar aqui ó, const app é igual a uma função, que vai ser o nosso componente que vai renderizar o container. E vamos exportar ele como default, então app. Aí aqui no index vamos importar o nosso app from.containers/app e vamos chamar aqui o app. Show de bola. Então, mais uma melhoria que a gente fez. Aqui agora no Webpack a gente tem que trocar o ponto de entrada aqui por index.js. Vamos fechar o arquivo do Webpack e vamos ver o que mais que a gente pode estar melhorando. Só que aqui na pasta containers, normalmente quando um container tem mais de um arquivo, é legal a gente criar uma pasta, então um app. Dentro dessa pasta a gente coloca os dois. Aí agora aqui no index a gente vai mudar a importação para app/app. Então por quê? Ele está acessando a pasta containers, a pasta app e o arquivo app. Só que a gente está repetindo o app duas vezes. Ó. Então seria legal aqui na pasta app a gente criar um arquivo index.js. Com isso a gente pode apagar esse último app e deixar só até a pasta. Por que só até a pasta? O Node, por padrão, ele vai tentar procurar algum arquivo index.js quando a gente coloca importações até a pasta. Então ele vai ver que beleza, a pasta app, a gente parou a importação. Então ele vai tentar procurar algum arquivo index.js dentro dessa pasta app. Agora, aqui o nosso app, o nosso index, a gente pode importar, import app from .app e fazer um export default do app. Então tipo, a gente importa e já exporta ele. Só que normalmente tem uma sintaxe mais curta para a gente fazer isso. A gente já exporta importando. A gente faz export from .app e o que a gente quer exportar dele? A gente quer exportar o default. Então a gente coloca desse jeito, ó. Então exporta do default do app. Então a gente não precisa ficar fazendo import, export, fica um pouco mais curto. E vamos para a próxima melhoria. Se a gente olhar aqui no nosso public, aqui a gente ainda tem o o React DOM e o React sendo importados. Então vamos apagar isso aqui, vamos deixar mais clean o nosso index e vamos instalar os dois como dependência. Então nesse momento a gente não vai instalar dependência de desenvolvimento, porque no pacote final a gente precisa ter essas duas bibliotecas para funcionar. Então React DOM. Vamos dar um Enter, vamos aguardar o processo de instalação terminar.
Terminou. Vamos ver se deu certo. Então vamos fazer mais uma modificação aqui que está um pouco chato. Toda hora a gente está tendo que apagar, basta dist e gerar de novo, apagar, gerar de novo. Para resolver esse problema, tem um plugin na Webpack que a gente pode utilizar, que é o Clean. Então npm-i-d Clean Webpack Plugin. Vamos importar ele. Aí aqui dentro do arquivo a gente tem que fazer a importação dele. Então const clean webpack plugin igual require clean webpack plugin. Show, vamos importar ele. Vamos vir aqui e aqui tem um detalhe. A ordem desses plugins ela importa. Então eu vou colocar ele antes do HTML Webpack. Agora vamos vir aqui e vamos ver se não vai dar nenhum problema. Então, npx webpack, vamos rodar. Deu erro aqui falando que o clean webpack porque não é construtor, porque a importação aqui não é desse jeito, ela não é default, ela foi nomeada. Então a gente tem que colocar as chaves para importar do objeto, a gente quer pegar a propriedade clean webpack plugin. Então, npx webpack, beleza, vamos ver, ele deu algum erro, ele não conseguiu resolver o .components container, então dentro do app.js. Por quê? Porque agora a gente tem que voltar duas pastas, não uma. Então, _, duas pastas. Tá, e por que tem que ser duas pastas? Porque esse arquivo está dentro da app, o _, vai para o containers e mais um _, vai para src. Depois a gente acessa a pasta components. Então vamos lá, vamos rodar aqui o npx webpack de novo. Vamos ver, aparentemente deu tudo certo. Aqui ele não gerou mais arquivo JavaScript, gerou só um. Então, a gente está chegando próximo do que a gente precisa. Agora, vamos tentar rodar o nosso projeto. Então, live server dist. Ele de novo subiu. Deixa eu fechar um pouco esse monte de água que está aqui. Ele subiu no outro navegador. Vamos vir aqui. A tela está branca. Então, vamos ver se deu algum erro. React DOM is not defined. Então, nesse momento, ele não está encontrando a biblioteca React DOM. Por que ele não está encontrando? Porque aqui dentro do index, deixa eu fechar esse monte de arquivo, deixar só o que precisa aberto. Então, fecha aqui, deixar só o index. Então, aqui a gente está utilizando o React DOM, só que agora a gente não está importando ele mais globalmente no JavaScript. A gente precisa importar ele como uma dependência. Então, a gente vai vir aqui e fazer import React DOM from React DOM. E vamos salvar e fazer todo o processo. npx webpack. Vamos limpar, fazer o live server. Ficou branco, parece que deu algum erro. Vamos ver. Então, React is not defined. Então, parece que também deu mais problema. Qual que é o problema? Se a gente olhar o arquivo final, que aí agora não está dando para a gente olhar mais. Mas, antigamente, você lembra que a gente tinha o código de JSX e aí ele transformava esse código de JSX para uma função do React. Então, react.createElement e tal. Só que nesse arquivo nosso, a gente não está importando o React. Então, sempre que a gente utiliza JSX nos nossos arquivos JavaScript, em aplicações React, a gente tem que vir aqui em cima e importar React. Então, React. Essa importação não precisa ser a primeira, ela pode ser qualquer uma, tá? Mas a gente precisa ter esse import React. Para que no final, quando ele compilar esse arquivo, ele vai ter lá react.createElement, ele vai conseguir utilizar esse React. Então, todo arquivo JSX a gente tem que fazer isso. Então, vamos lá, containers app, vamos colocar aqui, salvei, componentes, botão, vamos colocar aqui o React, containers, vamos colocar aqui também o React. Então, isso deve ser o suficiente. npx webpack. Agora vamos fazer o live server na pasta dist. Ele subiu e está aqui o nosso botão. Ó. Então, se a gente clicar no botão, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Então, ele está funcionando da maneira que a gente esperava. Tá? E o que mais que a gente pode melhorar? Um detalhe que está muito ruim, toda hora a gente, deixa eu fechar esses arquivos, toda hora a gente tem que buildar o arquivo dist e subir o live server. Buildar a pasta dist e subir o live server. Isso está muito ruim. Então eu vou apagar essa pasta dist. E aqui vamos falar para o Webpack que a gente quer que ele mesmo tenha um servidor de desenvolvimento que ele vai subir para a gente estar utilizando. E toda modificação que a gente fizer, ele vai atualizar sozinho as coisas.
Para isso, vamos instalar esse servidor, então webpack dev server. Vamos dar um enter aqui. Show de bola, enquanto vai instalando ele, a gente vai colocar algumas configurações aqui na webpack. A primeira vai ser uma chave dev server, que vai ser um objeto, que dentro desse objeto vai ter as configurações. Então a gente vai colocar aqui a porta que ele vai estar rodando, a gente vai colocar 3000, que comumente as aplicações React elas rodam na porta 3000, mas poderia ser qualquer outra porta disponível na máquina. E o conteúdo base, então content base, da onde ele vai pegar todo o nosso conteúdo, ele vai fazer aqui um path.join, vamos colocar aqui na dir name e public dir. Então lá da pasta pública ele vai pegar o nosso index.html, aqui dentro vai ter o JavaScript que o React vai importar, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. E aqui uma última configuração, a gente colocar hot true. Esse hot true é para ele fazer hot reload. Tá? O que é isso? Se a gente mexer num CSS da aplicação, ele não vai rebuildar a aplicação inteira, ele só vai atualizar o CSS. Então esse é o hot reload, então ele vai trocar, é uma troca quente que ele faz. Agora a gente roda o comando, em vez de ser webpack, a gente roda o comando webpack dev server. Vamos dar um enter. Beleza, tudo deu certo, ele falou aqui que o servidor está rodando na porta localhost 3000. Então vamos acessar aqui, vamos fechar tudo isso aqui e acessar o localhost 3000. Aparentemente está funcionando, a gente tem o nosso botão, deixa eu dar um zoom aqui. A gente tem o nosso botão e vamos fazer alguma modificação no nosso CSS. Então containers, app CSS, vamos colocar aqui um background, eita nós, background color, vamos pôr aqui um blue. E vamos salvar. Então veja que ele atualizou. Então agora a gente não precisa mais ficar buildando e subindo live server, buildando e subindo live server. A gente simplesmente roda um comando e esse comando que a gente rodou, a gente faz o hot reload e atualiza sozinho tudo que precisa ser feito. Então, por exemplo, se a gente vier aqui no nosso componentes botão, ó, então vamos trocar aqui, ó, clique aqui para logar. Vamos salvar. Então ele atualizou sozinho, ó, clique aqui para logar. Então agora ficou muito melhor a experiência do nosso desenvolvimento. E por fim, vamos fechar tudo isso aqui, vamos adicionar alguns comandos aqui no nosso package.json. Então aqui na parte de script, vamos colocar um start, que vai ser webpack dev server. Vamos colocar mais um aqui que vai ser build, que vai ser webpack. Agora a gente não precisa ficar fazendo aqui tipo npx tal. A gente vem aqui, coloca npm start. Ele vai subir o servidor, tá lá, tá funcionando, a gente pode começar a trabalhar. Ah, terminei a aplicação, agora quero empacotar, quero gerar o pacote final. npm run build. Aí ele vai processar, fazer tudo que tem que ser feito, gerou essa pasta dist com HTML e JavaScript, a gente pega essa pasta dist, sobe no servidor e tá tudo pronto, feliz e contente, tudo funcionando. E só pra gente finalizar, se eu der play aqui, por exemplo, então vamos subir novamente o projeto, npm run, npm start, vamos aguardar, beleza, ele rodou, ele está aqui na porta 3000, vamos dar F5, está carregando, e aí se a gente abrir o console, a gente tem aqui invade DOM property class de min class name. Esse problema é porque aqui no nosso SIC components container, aqui no nosso JSX do componente container, a gente colocou class, mas no JSX, assim como a gente estava utilizando com o react.createElement, a gente tem que definir class name, aí vamos salvar, e aí o class name ele vai fazer o parse para class. Então, sempre que a gente quer definir uma classe, a gente não coloca class no JSX, a gente coloca class name, e isso no final o JSX ele vai buildar, ele vai processar, ele vai fazer um mapeamento, beleza, o class name deveria ser class. Aí vai adicionar o atributo class, que vai ser igual a container. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente saiu do zero, a gente pegou uma dependência do React, colocou num site estático através da importação do script, e a gente conseguiu trabalhar com uma maneira muito antiga do React, né, que é o createElement. A gente viu que não estava legal e aos poucos a gente foi melhorando essa aplicação. E o final que a gente chegou aqui ela é muito próximo da realidade que a gente atua atualmente. Então, quando a gente cria projetos novos com ferramentas prontas do React, por exemplo, o Create React App,
Então a gente vai lá, roda Create React App, a gente pode ver que, claro que o que a gente fez aqui não é nem um pouco perto do que eles fazem, então é muito mais robusto, muito mais complexo, avançado as coisas que eles configuram, mas é muito parecido, porque lá vai ter o Babel, lá vai ter o Webpack, lá vai ter a pasta public com o index HTML, vai ter a pasta src, que vai ter o index, vai ter uma app.js. Quando a gente faz o build, ele vai gerar uma pasta dist. Então a gente conseguiu ter uma leve noção de por que as coisas, como que as coisas funcionam, para que serve o Babel, para que serve o Webpack, para que serve o React, por que esses três caras sempre não, mas na maioria das vezes eles andam junto. Então, a gente saiu do zero, fomos evoluindo e chegamos no modelo final, que é algo muito próximo do famoso Create React App. Então, se você gostou, não deixe de curtir, dá seu like, se inscreve no canal e compartilhe com a galera aí. Até a próxima!